Diz assim, Eclesiastes 4, verso de número 14. Ainda que todos... Olha lá, tem gente folheando ainda, verso 14. Ainda que o jovem seja um ex-detento, ou tenha nascido em uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. Ei. Ainda que um jovem seja prisioneiro ou ex-prisioneiro, ainda que ele seja um ex-detento, ainda que ele seja de uma família de pessoas pobres, moradores de rua, ele pode ainda se tornar um rei da nação. Eu acho que você não entendeu, acho que você não pegou no seu espírito ainda o que está sendo liberado aqui nessa noite. Gostaria que nesse momento você levantasse a sua voz em oração, porque antes de aceitar a mensagem, você tem que aceitar o pregador no seu coração. Então abaixe todas as suas armas, esvazie todos os copos nessa noite, e deixe o Senhor colocar o líquido dos céus aí para poder preencher e você poder beber uma água limpa. Grande é o Senhor e és muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Espírito de Deus, aqui nós estamos e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Tenha total liberdade para poder fazer o que quiser. Nós apenas queremos, Pai, te sentir. Nós queremos, Pai amado, poder fazer parte dessa mesa contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, permaneça conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Nós esses dias precisamos assumir a nossa posição de rei, porque o Senhor, Ele nos chamou para nós sermos reis e sacerdotes. A unção sacerdotal, ela vem durante muito tempo e foi pregado aqui na sexta-feira, mas na década de 90 para cá, isso veio com muito mais força nas igrejas. Começou um movimento mais aberto, um movimento mais explícito sobre o sacerdócio e a responsabilidade sacerdotal que nós temos. Mas nessa noite eu quero falar sobre a nossa responsabilidade de nós podermos reinar juntamente com Jesus. Todo rei, ele é característico pela roupa que ele veste.
Porque a roupa de uma realeza, a roupa de um rei, ela é exclusiva para ele. Mesmo que a Dolce & Gabbana, mesmo que a Armani, mesmo que as melhores marcas que talvez nós conheçamos, fabrique um terno, fabrique uma roupa, ela não pode fazer uma réplica para nós, porque a roupa do rei, ela é exclusiva para ele. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite: o que é que você está vestindo esses dias? O que é que você tem vestido esses dias? Eu não estou falando da moda atual, não estou falando se você está usando burca, ou se você está usando calça jeans, ou seja lá a roupa que você está usando. Eu estou falando das suas roupas espirituais que você tem colocado, ou que alguém colocou sobre você para você andar esses dias. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. Não perca nenhuma palavra dessa pregação, porque senão você pode se perder. Ele está aqui nessa noite. A presença dele é real aqui nesse ambiente. O cheiro dele é único. E você não precisa estar com a sua narina desentupida física para você sentir, porque o cheiro dele está no ambiente espiritual e pode ser acessado apenas por filhos, pode ser acessado apenas por aqueles que se entregaram um dia. A religião não pode fazer você sentir o cheiro de Jesus, a religião não pode fazer você sentir a presença de Jesus. É só um coração quebrantado e alguém que esteja com bastante sede, alguém que esteja com bastante fome, que pode sentir a presença dele no ambiente. E só a presença dele no ambiente às vezes não é suficiente. Às vezes é preciso a manifestação do poder dele, porque a presença de Jesus está em todos os lugares, mas a manifestação do poder é apenas dada nos lugares que as pessoas se entregaram, no lugar que as pessoas reconheceram a realeza dele. Você consegue reconhecer a realeza de Jesus na sua vida? Você consegue enxergar a realeza de Jesus em tudo que Ele fez, em tudo que Ele promoveu até hoje na sua casa, até hoje na sua vida, até hoje na sua história? Você consegue ouvir a voz dEle gritando o seu nome? É secreto, só eu e você. Eu me exorcizo, venha me encher. Lugar secreto, só eu e você. Eu me exorcizo, venha. Ah, o lugar secreto é o lugar de intimidade com Ele. É onde que Ele revela as coisas do Altíssimo. Eu me esvazio, venha me encher. Não existe segredo para o sucesso. Existe sacrifício para o sucesso. Não há nenhum segredo. Às vezes as pessoas estão procurando uma fórmula perfeita. Às vezes as pessoas estão procurando a mão de alguém sobre ela, a mão de alguém natural, de um apóstolo, de um bispo, de um pai de santo, seja lá quem for, para poder abrir o caminho dela. Homens não podem abrir um caminho de sucesso para você. Você tem que se colocar nessa posição. Você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que abrir mão de lugares, você vai ter que abrir mão de pessoas, você vai ter que se submeter como servo para você alcançar a posição de rei. Você vai ter que se submeter à posição de súdito, de escravo, escravo do Senhor, porque você confia na liderança dele. Você se entrega como um servo aos pés de Jesus, porque você confia na liderança dele. Quando Satanás mandou Jesus se prostrar aos pés dele, na tradução original estava falando que Satanás pediu que Jesus beijasse o pé dele. Você já beijou os pés de Jesus? Ou você está beijando os pés de Satanás, porque ele tem sapateado, tem trabalhado, bagunçado a sua vida?
talvez a sua vida física, financeira ou sua vida emocional, porque você não está conectado no reino, você não está alinhado, você não está posicionado, tem algo faltando aí em você, e você acha que é um aumento salarial que vai estabilizar a sua vida. Você está achando que se você tivesse um esposo que te entendesse mais, uma esposa que te entendesse mais, um pai mais compreensível, uma mãe mais amorosa, uma mãe mais humilde, ou um filho menos problemático, as coisas resolveriam? Não, não resolveria. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Você não precisa de alguém para poder preencher o vazio, a carência que você tem sentido esses dias, quando você está trancafiado no seu quarto. Você precisa da presença de Jesus lá, e as demais coisas serão acrescentadas, as demais coisas virão para você. Vamos lá, tem uma chave sendo virada aí. Não é só ouvir, o ambiente tem que ser profético. Você tem que carregar esse ambiente aqui com você. Não é só ouvir, ouvir não te transforma. Não, é o decidir que te transforma. É o dizer, eu me ponho nessa brecha, eu me coloco nessa brecha, eu me sacrifício, eu me rasgo por inteiro. Eu quero tu, Senhor. Tu és suficiente para mim. Ei, não é religião, não é a placa, não é a igreja, é Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, majestoso, magnânimo, o Papai, o querido, o que ressuscitou ao terceiro dia. Sim, é Ele, é Jesus. Fala para Ele, toca no lado. Você não precisa da igreja, fala aí. Você precisa de Jesus. Apesar do ambiente da igreja, continua falando, apesar do ambiente da igreja facilitar você se encontrar com Ele. Sabe, porque o ambiente da igreja, quem vem aqui quer duas coisas: ele quer uma resposta, ou ele quer ser uma resposta. Quem vem na igreja quer duas coisas: ou ele quer uma resposta, ou ele quer ser uma resposta. Então as pessoas vêm aqui nesse ambiente para poder ser transformado ou ajudar a transformar pessoas. E o ambiente de transformação, ela nunca para. Porque todo aquele que parou de crescer, ele está morrendo. Aos 21 anos, as nossas células, elas param de ser geradas, e agora elas passam a envelhecer até chegar ao ponto de morrerem. Tudo que não está crescendo está morrendo. Como é que você tem buscado a revelação de Deus? Teologia não traz revelação, teologia traz conhecimento. Ler Bíblia não traz revelação, traz conhecimento. Não é só ler Bíblia, não é só memorizar, não é só decorar, não é só saber, é se entregar e deixar essas palavras se entranharem no seu ser, no seu âmago, no seu coração, na sua mente, até que não reste mais nada de você, até que o dia que procurarem, ei, cadê seu José, cadê João, cadê Maria, cadê Juliette, sumiu, que sobrou? Sobrou um Jesus ressurreto dentro deles. Vão procurar e não vão ter o que condenar, porque vai ter apenas um passado apagado pelo Senhor, e um passado aceso no coração dos orgulhosos, que quando olhar nos seus olhos, não verá mais os olhos do Tiago, não verá mais os olhos da Isa, não verá mais os olhos do Aquiles, não verá mais os olhos do Raimundo, mas verá os olhos de Jesus em vocês. Vão enxergar Jesus em você, e essa é a diferença, esse é o poder que é emanado de dentro de nós. Se reunir, nós podemos se reunir em qualquer lugar, mas quando nós falamos de invocar a presença do Senhor, nós depositamos a nossa mente, depositamos o nosso coração, e deixamos Jesus trabalhar, deixamos Jesus fazer. Eu nem sei se eu vou conseguir pregar o que tem que ser liberado aqui, mas eu vou continuar falando o que Deus está mandando eu falar. Amém? Mas uma porção vai ser liberada aqui. Uma porção precisa ser liberada aqui. Eu não sei o que é que vai acontecer até o final desse culto, não tenho ideia, mas eu sei que vai ser algo diferente, porque tem algo diferente aqui no ambiente. Tem uma comporta aberta aqui, tem uma janela dos céus aberta aqui, e quando esse ambiente da terra e o céu se encontram, nós interrompemos a adoração dos anjos, nós entramos fazendo a função deles.
E nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender agora as revelações trazidas do céu para nós. Não é apenas nós sermos conectados apenas no físico, não é apenas nós estarmos conectados na alma, mas é nós conseguimos entrar no nosso espírito com o Espírito de Deus. E lá o homem não tem mais domínio, lá a religião não tem mais poder, lá as palavras não são mais alcançadas, porque Deus ele começa a ver as coisas em formas de movimento do que? Daquilo que você está fazendo. As palavras elas se emudecem, e o que ecoa são os nossos gestos, as nossas intenções, o nosso amor, o nosso coração, o nosso olhar, o nosso fazer, o nosso movimentar, o nosso se humilhar, o nosso se quebrantar, o nosso querer, o nosso estar disponíveis, prontos, preparados. Você tem que entender que para você viver para Jesus não vai ter mais volta, não vai ter mais retorno. As pessoas podem até fazer planos para você, mas você não vai retornar. Porque o homem que ia para a cruz, ele não tinha mais esperança, ele não tinha mais sonhos, porque ele sabia que a cruz daria um ultimato, daria um fim. E Jesus ele nos chama para o evangelho da cruz, ele nos chama para nós abandonarmos tudo e nós vivermos para Ele. O que é abandonar tudo? É agora abandonar tudo e morar dentro da igreja? Não é isso. Se Deus te chamou para você ser um empresário, você vai ser um empresário bem sucedido, porque Deus te chamou para isso. Se Deus te chamou para você ser um gari, você vai ser um gari com um coração de rei. Não é a posição econômica que diz que Deus está te abençoando ou te amaldiçoando. Ei, para de colocar valores terrenos e misturar com valores celestiais. Para de olhar como os homens vê. Porque o homem enxerga a aparência, mas Deus ele olha a intenção do nosso coração. Amém? Vamos lá. Isso aqui era para eu ler quando você estava de pé ainda, para vocês terem noção de quem a gente está. Amém? Mateus, é 22 mesmo? É, Mateus 22. Quem achou? 2 pessoas acharam e o restante. Quem achou? Quem achou? Vai procurando aí. Mateus 22. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, Lopes, afia aí que... Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você não tem utilidade em outro ambiente. Você não tem utilidade em outro lugar quando você já experimentou da glória de Deus.
Tudo que você fizer lá no mundo vai dar errado. Você vai ser alguém frustrado. Se Deus te chamou para você ser um missionário, um pastor, e você ser um empresário, você vai se tornar um empresário frustrado. Se Deus te chamou para você ser um empresário e você se tornar um pastor, você vai ser um pastor frustrado. Então não é acerca do que você tem que fazer, é acerca do que o Senhor está te chamando para você fazer. Sim, tem uma função, tem um lugar para você no reino. Tem um lugar para você no reino. Tem um lugar para você no reino preparado por Deus. Tem um lugar no reino preparado para você. Tem um lugar com o seu nome, com o dia que você nasceu. Até seu último dia de vida você tem que permanecer lá. E é um lugar de evolução, é um lugar de crescimento. Você vai ter que estar aperfeiçoado em várias adversidades da vida. Porque eu sofro tanto? Porque o Senhor está te aperfeiçoando nas adversidades, está te preparando para o dia certo. José precisava passar pela cisterna, José precisava passar pelo lugar de escravidão, precisava passar pelo lugar de prisão, de prisioneiro. Era necessário para ter um coração de rei, uma mente de rei, mas um coração de servo. Porque o reino de Deus, ele não é medido pela riqueza que há no reino, mas desde o dia que Jesus ressuscitou, o reino de Deus, ele é medido pelas vestes dos súditos, pelas vestes que nós temos vestido. Porque há muitos dentre nós, há muitos aí no nosso lado, há muitos irmãos, muitos pastores, muitas igrejas que está no reino, mas não vestiu ainda a veste purificada, a veste de cordeiro. Precisa se vestir. Vamos lá igreja, para nós podermos terminar a introdução. Vamos lá. Diz assim, verso 2 do capítulo 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos, conclamou os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamado ou o chamamento. Aí você já conhece a história, eu quero resumir. A Bíblia diz que os servos foram lá chamar as pessoas para poderem participar, só que uns estavam ocupados demais com os seus trabalhos, outros rejeitaram, outros era tão ruim que matou algum daqueles servos, algum daqueles missionários, algum daqueles emissários que foram convidar. E quando chegou na data certa, aquelas pessoas não compareceram. No verso 9 diz assim: quando todos esses rejeitaram, o rei mandou mais uma vez e disse assim, olha, no verso 9 do capítulo 22: ide, pois, as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrares. Era para convidar quem? Todas. Qual é a porcentagem de todas? 100%. O Senhor mandou chamar todo mundo. O Senhor mandou te chamar. O Senhor mandou um convite para você. Diz assim no verso 10: e assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boas e gentes más, pessoas boas e pessoas ruins. No reino tem gente boa e tem gente ruim, entenda isso. Todos foram chamados, todos foram convidados. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. A sala de banquete nessa noite é a igreja. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei a seus servos: amarrai-lhes os pés e as mãos, lançai para fora as trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são Você foi chamado, mas você pode ser escolhido? Quando o rei naquela época mandava chamar alguém, ele dava um convite. Nesse convite havia ali
Vamos lá, a palavra correta. Me ajuda aí, gente. Tinha uma autorização para ele poder entrar ali dentro daquela sala. Antes de ir para a sala do banquete, ele tinha que entrar em uma sala, e nessa sala ele tinha que pegar uma núpcia real, ele tinha que pegar uma veste de rei, para que não constrangesse o rei daquela época, na festa dele, pessoas com vestes miseráveis. Mas ele tinha que pegar uma veste real e ir ali sentar na mesa com aquele rei. Mas quando o rei chega diante daqueles homens, há um homem que resolveu não vestir aquela veste. Não é porque ele não tinha condição, mas foi porque ele decidiu. Talvez ele vendeu o convite dele. Talvez ele não achou que ele era digno de vestir aquela roupa. E ele se apresentou de forma errada diante do rei, envergonhando o rei. Te pergunto mais uma vez: como você está vestido diante do Senhor nessa noite? Capítulo 14 do livro de Romanos diz que todos nós seremos convidados a sentar na mesa com Jesus. Mas antes de nós sentarmos na mesa com Ele, Ele vai vir passando, fiscalizando quem está vestido com as vestes que Ele preparou ou não. Antes Ele vai passar fiscalizando como é que estão as suas vestes. Como é que você está vestido? Seus trajes é de santidade. Porque o Senhor primeiro Ele nos veste com vestes reais, para depois nos dar autoridade. Primeiro você tem que ser vestido. Primeiro você tem que receber a roupa. E depois você agora vai entrar em uma posição. No meio daquela celebração, tem muita gente celebrando na igreja. Tem muita gente que vem na celebração, participa da ceia, participa da contribuição. Às vezes tem uma posição aqui em cima, às vezes é um diácono, às vezes cuida do cultinho, faz coisas, mas ainda não se comprometeu em vestir as vestes reais. Ainda não se comprometeu em se vestir com aquilo que Jesus teceu para ela, teceu para você. Tem alguém aqui comigo? Está entendendo? Sabe por quê? A roupa, ela testifica a qualidade do rei. A roupa, ela diz que tipo de rei ele é, quantas posses ele tem, dependendo da roupa que ele está vestido. E você foi chamado para ser um rei, porque ele é rei dos reis. Então quer dizer que nós reinaremos juntamente com ele. Mas eu te pergunto nessa noite: que tipo de rei você tem sido? Vamos lá, vamos voltar no capítulo 4 de Eclesiastes. Entrei no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor Glória a Deus, aleluia. melhor do que eu vi. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Os perfumes são suaves. A dificuldade em você glorificar Ele. O teu amor Ei, não tenha medo de glorificar no culto, não. Quando a palavra vir ao seu encontro, fale glória a Deus, aleluia, amém. Abre a tua boca profética e fala. meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração.
ceia com Ele, ao seu amor vou me entregar. Glória a Deus, aleluias. Diz assim no verso 13. Olha lá, do capítulo 4 de Eclesiastes. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. Que tipo de rei você tem sido? Você já chegou no seu patamar de conhecimento? Você já chegou no seu ápice de conhecimento? Você se tornou o seu próprio rei? Você tem um pastor? Porque às vezes quando você não tem um pastor, você se torna o seu próprio pastor. E quando você se torna o seu próprio pastor, você para de escutar outras pessoas e você só se escuta. Ei, nós precisamos de pessoas acima de nós para poder nos repreender, para poder nos colocar no nosso devido lugar. Quando eu preciso tomar decisões, eu sei para quem eu ligo, eu sei aonde eu vou, eu sei, tem dias que eu escuto só bordoada no lombo. Aí Satanás ministra no meu coração assim, ó, ele não sabe o que você está passando. Ei, não é sobre a minha história, é sobre o reino. Nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender a ficar despido diante de algumas pessoas para que nós possamos se revelar quem somos, para nós podermos ser alinhados, para nós podermos estar prontos, preparados. A palavra de Deus diz: para te humilhar e para provar o que está no seu coração, foi que eu te coloquei no deserto. Você sabe quem é esse rei que está sendo representado do capítulo 4, verso 13? É Satanás. Satanás, ele tem poder, ele tem autoridade, ele não tem autoridade, ele perdeu no dia que ele foi expulso. É por isso que ele usa homens para poder fazer os trabalhos dele, porque o homem recebeu a autoridade de Deus. Deus falou para Adão e Eva: olha, sujeitai e governai a terra. Então a autoridade foi dada para nós. Mas para Satanás não, por quê? Porque os demônios precisam que pessoas vão fazer trabalhos em encruzilhadas. Porque ele precisa de pessoas que sejam os cavalos, os famosos cavalos dele. Quem aqui já foi em Salvador? Muitas das vezes você está andando em Salvador e o trânsito é parado porque aquele homem, ele vai carregando o chamado babalorixá, ele vai prostrado, carregando uma entidade nas costas dele até entregar o lugar que precisa ser entregue. Sim, de uma forma mais visível, de uma forma mais folclórica, Salvador é mostrado as coisas na Bahia. Então há pessoas que são cavalos dele aqui na terra. Há pessoas que é cavalos dele aqui em alumínio, que carrega as mensagens de Satanás, que é alguém que tem portais abertos espirituais que Satanás tem fácil acesso para poder entrar e poder possuir, ou às vezes só poder oprimir algumas pessoas. Cuidado que a igreja não te livra disso. Só quando você tem uma identidade de filho. As vestes nupciais, elas servem para poder te identificar que tipo de rei você é. As vestes nupciais, ela é uma identidade. Satanás, ele tem poder porque ele foi criado em um ambiente de prosperidade, em um ambiente de riqueza. A Bíblia diz que ele foi criado em meio às pedras fogueadas, em meio às pedras preciosas. Então ele tem muito poder, sim, porém ele é um tolo. E o reinado dele aqui na terra é um reinado de pessoas tolas, pessoas nécias, pessoas que não de pouco conhecimento, mas de pouco conhecimento, que foram enganadas e estribadas pelos seus próprios conhecimentos. A soberba, o orgulho. C.S. Lewis diz que o orgulho é a galinha que choca todos os pecados.
O orgulho, ele começou no céu, e ele está aqui, ele começou no céu, e está na terra, devastando várias pessoas, várias famílias. Pessoas orgulhosas que não conseguem se submeter, não conseguem entrar em ambientes de sacrifício. Mas quem é esse rei detento? Quem é esse detento? Quem é esse pobre? A Bíblia fala sobre um rei magnânimo, todo-poderoso, aquele que estava presente no início da criação, aquele que, através da palavra do Pai, ele criou, ele fez todas as coisas. Jesus Cristo, o Nazareno, ele veio em uma data precisa, sim, passou humildemente, pelo útero apertado de Maria, nasceu, cresceu nas ruas da Palestina, com aquele terreno empoeirado, trabalhando como carpinteiro. Ele foi prisioneiro, sim, ele foi preso, ele foi detento, ele foi detido, ali naquele dia pelo sistema religioso, ele foi detido por Roma, ele foi amaldiçoado, que todo aquele que morria pela cruz, ele era um amaldiçoado, ele foi amaldiçoado, ele foi lançado na cruz, ele morreu, ele foi preso lá no Sheol, ele foi lá naquele lugar de prisão, porque era necessário, era preciso para que se cumprisse, a Bíblia precisa se cumprir, as promessas de Deus precisam se cumprir. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele quebrou as grades da prisão, ele rompeu aquela prisão, ele subiu ao céu, o Senhor deu autoridade para ele. O Senhor tirou aquelas vestes dele, toda manchada de sangue, toda rasgada, e deu para ele uma veste glorificada. No capítulo 7 de Daniel, a Bíblia diz que à direita do ancião existia um homem, filho do homem, com aparência de homem, que recebeu toda a autoridade e poder, e todos os reinos estão debaixo dos seus pés, todos os reinos estão debaixo dos seus pés, porque ele governa e reina sobre todos os reinos, sobre todos os reinos. Esse é o Jesus que venceu, ele é aquele ex-detento que veio, majestoso, poderoso. Vamos lá, vamos continuar. Sim. Mesmo com as vestes normais, o Senhor revestiu ele com autoridade. O Senhor revestiu ele com poder. Ele estava aqui na terra cheio de autoridade. Quando ele foi lá naquele deserto, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha santidade dentro dele. Ele foi no deserto buscar as vestes dele. A Bíblia diz que ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo, em pleno Espírito Santo. Pleno significa cheio. E ele saiu de lá cheio do Espírito Santo, porque as vestes que ele tinha era de santidade. Ei, está na hora, está no dia de você tirar essas vestes de sujeiras. Está no dia de você arrancar essas vestes aí manchadas de pecado. Está no dia de você quebrar toda a maldição lançada sobre você, lançada sobre a sua casa. Está no dia de você se posicionar. Está no dia de você se colocar na brecha. Porque fomos chamados para ser luz. Estou tentando aqui entrar na mensagem, mas vai sair desse ambiente e eu vou entrar em outro. Então vou preferir mandando o que o Senhor está liberando aqui no meu coração. Quando nós olhamos a história de José,
Nós precisamos entender primeiro que os egípcios, eles não aceitavam que os judeus assentassem na mesa dele. Primeiro porque os judeus cuidavam de ovelhas, e cuidar de ovelhas era uma função muito humilhante. Era uma função muito, assim, que não podiam entrar, não podiam habitar naquele lugar. Mas José assentou sim. José se assentou na mesa dos egípcios. Quantas cores era a túnica de José quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo? Quem lembra? Mais alto. Um de cada vez, calma, não estou brincando. 7 cores, porque representava representava a perfeição. José, ele representa o tipo de Cristo. Sim, aquele que foi humilhado, aquele que passou todas as dificuldades, mas no fundo Deus pôde contar com ele. No final Deus pôde dizer que ele estava sendo aprovado, e Deus estava com José. E Deus estava com José. É impossível falar de José sem pronunciar essa frase: e Deus estava com José. O judeu, o egípcio, ele não faz uma transição de reinado por linhagem, não, por sangue, não. A transição dele é feita por magia. A transição dele é feita por força, é feita pelo sistema escravista. Então quando eles olhavam para um judeu, ele enxergava alguém de uma linhagem baixa, alguém de uma linhagem fraca. Mas o reino de Deus, a linhagem do reino de Deus, ela é feita por sangue. O sangue de quem? De Jesus. A sua veste, a veste que você está vestindo, que você recebeu de Deus, ela fala muito da sua intimidade com Jesus. Quanto por cento de sangue tem de Jesus correndo nas suas veias aí? Quanto você deixou desse sangue ser penetrado dentro de você, entrar dentro de você? Mas José, ele recebeu uma veste real. No dia que ele foi chamado, ele recebeu um anel de autoridade, ele recebeu uma veste para ele poder entrar no reino, para ele poder ser o braço direito do rei Faraó. Então existem esses ambientes, existem esses lugares que nós precisamos entrar. E toda vez que nós precisamos entrar diante de Deus, nós precisamos estar com uma veste glorificada, uma veste de santidade. Uma veste lavada pelo sangue de Jesus. Uma veste carmesim. Quando nós olhamos a história de Esté, capítulo 6 de Esté, a Bíblia fala sobre um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele fez uma benfeitoria para o rei. E toda vez, rei Xerxes, certo? Vamos lá, no apelido dele Xerxes, que é um nome muito doido, parece aqueles frangos. Rei Xerxes, beleza? Então ele fez uma benfeitoria, ele entregou Bigitã e outros ali, salvando o rei. Mas tudo que você faz para Deus, vem a recompensa dos céus. Tudo que você faz no reino de Deus, vem a recompensa dos céus. Basta você aguardar. Basta você aguardar que você vai ver chegar o tempo preciso. A Bíblia diz que em um tempo preciso, o rei, ele perdeu o sono. A partir do capítulo 6 isso. Ele perdeu o sono, e quando ele começou a perder o sono, ele, para poder passar o tempo, ele sentou ali, ligou na Netflix, certo? Não. Ele pegou ali todas as listas ali, todos os pergaminhos das benfeitorias, e de repente ele vê lá sobre um homem que tinha feito essa benfeitoria. Ele falou bem assim: o que foi que nós fizemos para este homem? Qual foi a recompensa que deram a este homem que estava sentado aonde? Ele estava sentado na porta do palácio, porque ele não podia adentrar, porque ele não tinha vestes para ele poder comparecer diante do rei. Então ele mandou que os servos falassem para Esté, e Esté assim falou para o rei. Lá na frente tem outra, a gente vai entrar essa introdução, essa transmissão aí. Na verdade não foi agora, foi em outro período, mas ele não entrou no palácio diante do rei, porque ele não tinha vestes. Mas quando o rei soube daquilo, ele chamou o servo, e o servo falou que nada foi feito. De repente ele escuta o barulho de alguém entrando.
no provatório de alguém entrando ali no pátio exterior. Ele fala: quem está aí? Ah, é a Amã. Amã, chama a Amã aqui dentro. Quando a Amã entrou: ei, o que é que nós podemos fazer para um homem que honrou o seu rei? O que nós podemos fazer para um homem que fez coisas boas para o seu rei? A Bíblia diz que Amã respondeu cheio de soberba. Ele aumentou a voz: rei, nós podemos honrá-lo colocando ele em cima de um cavalo, e um servo vai levando à frente, e nós damos para ele, sabe o que? As vestes reais. Tem alguém entendendo aqui o que está sendo falado? Amã pensou que era para ele, só que não era para ele, era para Mardoqueu, aquele que ele iria matar. Ele tinha mandado fazer uma forca com 20 metros de altura. Ele tinha mandado aniquilar e matar todos os judeus que tinham sobrado. Mas tem um tempo da honraria de Deus. Não pense que nada que você tem feito, nada que você investiu no reino vai ser esquecido. Não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido. No momento que você menos esperar, Deus ele vai olhar lá de cima do pergaminho das benfeitorias e vai dizer assim: o que foi feito na vida do Felipe, o que foi feito na vida do Arnaldo, naquele dia que ele implantou isso no meu reino, naquele dia que ele fez tal coisa. Ele vai mandar o anjo dos céus. Ele vai mandar o anjo dos céus com recompensas, com chave para poder abrir portas necessárias e precisas. Ei, Amã ele tipifica alguém que está com a veste falsa dentro do reino. Amã ele tipifica os falsos pastores. Ele tipifica os falsos ministros. Ele tipifica os falsos profetas que mandaram tecer uma roupa para ele, mas eles não foram aprovados. Eles estão com vestes ilegais. Ei, está na frente do sistema, está mandando, está fazendo, mas ele não foi aprovado. E o rei vai vir, Jesus ele vai entrar e vai olhar a qualidade da veste que você está colocando, que você está usando. Ele vai olhar a qualidade. Os dons não garantem para você um lugar no reino. Os talentos não garantem para você um lugar no reino. As obras feitas não garantem para você um lugar no reino. Tem que ser pelo sangue dele. Tem que ser pela obra que ele fez lá na cruz. Tem que ser suficiente. Tem que ser suficiente pelo jeito que você fala de Jesus. Como é que você fala de Jesus para as pessoas? Me diz nessa noite. Como é que você tem falado de Jesus para as pessoas? Ei, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus para você ter entusiasmo quando você for falar dele. Você precisa conhecer Jesus para você poder ter base, para você ter autoridade quando for falar dele. Amã ele foi honrado. No capítulo 8 fala que ele foi diante do rei com as vestes azuis, celestial, diante do rei ali entrando. O reino que é feito por magia, o reino que é feito por engano, o reino que... Igreja, nós estamos passando uma fase tão ridícula no Brasil, que tem pastores indo em terreiro para poder fazer pacto com demônios, para poder receber uma entidade. Quando a pessoa entra na igreja, ele começa a falar do passado da pessoa. Pastores famosos que estão no YouTube, talvez você assista. É um negócio de pastor ter que revelar número de CPF, ter que revelar número de identidade, número de PIS. Para que essa necessidade tanto de você saber sobre o seu futuro, ou saber sobre o seu passado, se hoje no presente você só precisa estar em uma posição de obediência, que Ele te revelará as coisas necessárias e precisas do reino dEle. No lugar secreto entre só Ele e você.
quantas coisas, quanto tempo Ele liberou essas mensagens que eu tenho começado a liberar agora, e eu não tinha autorização para poder pregá-las. Quanto tempo eu tive que esperar, porque no lugar secreto não é lugar de você expor, porque intimidade revelada ela é pornografia. Tem coisas que Deus revelou no secreto que só cabe para você. Aí sabe o que esses caras da moda faz? Naquele momento de intimidade ele vai lá e escreve uma música, aí lança na internet, a música explode. Amanhã esses cantores somem. Por quê? Porque ele revelou, ele fez uma música com que não era para ser liberado para os outros. Ele traiu a confiança de Deus. Tem um lugar preciso para você ser guardado. Tem um lugar preciso para você ser esquecido. Tem um lugar de anonimato para todos nós, que nós precisamos passar lá e só sair de lá quando não restar mais nada de nós. Porque toda a glória tem que ser dada para Deus. Jesus, quando Ele veio à terra, os discípulos se juntaram, pessoas se juntaram e falaram: ei, você é o profeta, você é o Messias, nós queremos te entregar um reinado. A Bíblia diz que Jesus sumiu do meio deles e saiu para orar, e eu imagino Jesus orando e glorificando o nome do Pai e dizendo bem assim: Senhor, eu não quero nenhuma glória, toda a glória é sua, meu Pai, toda a glória é sua, toda a glória é sua, meu Pai. Porque a glória tem que ser de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória é toda dele. Tem que ser liberado, tem que ser liberado só para ele. Todas as obras que você faz no final, quem tem que ser glorificado é Jesus. Para que tem sido o que você tem feito? Eu lembro de um colega meu não, na verdade ele estudou um pouquinho antes de mim, no seminário. Quando ele saiu, tinha que entregar um trabalho, se eu não me engano, e estava todo o refeitório, e lá ele fez. Tá vendo aquela escada ali? Eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele barranco ali? Eu ajudei a cavar. Sabe aquela casa lá? Eu ajudei a construir também. E começou a falar todas as obras dele, perdendo o galardão do céu. Ah, porque eu fiz, porque eu sou. Ei, você tem contabilizado o que você tem feito um dia para você poder cobrar Jesus? Você tem contabilizado o que você tem feito para um dia você querer cobrar de Jesus? Está na hora de você se entregar genuinamente. Está na hora de você entregar verdadeiramente. Porque quando Jesus, Ele venceu a morte, o Pai ressuscitou, como eu falei agora há pouco. Ele subiu aos céus e Deus deu para ele toda a autoridade. Quando ele estava carregando tudo aquilo nos braços dele, ele falou assim para os discípulos, capítulo 14: pelo um pouco me vereis, depois não verás mais, porque eu vou para junto do Pai. Mas ele disse bem assim: olha, Pai, é necessário que eu desça. Essa autoridade que tu me concedeu, eu preciso ficar 40 dias a mais com eles lá. Todo esse poder que você me deu, eu preciso ficar 40 dias com eles lá. Lá eu vou fazer algumas aparições, lá eu vou falar com alguns deles, mas eu vou mandar eles se reunirem, eu vou mandar eles orarem, porque eu vou distribuir esse poder, eu vou distribuir essa autoridade com eles. Naquele dia de Pentecostes, depois de 40 dias, todos ali reunidos, os apóstolos todos juntos, 120 pessoas com ele. Jesus chegou com ele, colocou e falou: ei, está na hora de vocês reinarem comigo. Ele jogou para cima e o Espírito desceu sobre toda aquela casa. O poder desceu sobre todas aquelas pessoas. Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero orar com você. Este lugar